convite. Eu sou a Dandara, sou formada em Relações Internacionais, com especialização em moda e sustentabilidade. Estou escrevendo meu projeto de pesquisa de mestrado em sustentabilidade nas organizações. E hoje trabalho como comunicadora e relações públicas no Fashion Revolution Brasil. Então, bom, é isso, agradeço o convite. Estou muito feliz de estar falando sobre isso, é isso que a Cami comentou um pouco aqui antes de começar. São coisas que a gente acaba tentando, acho que a gente tenta apagar da memória, na verdade, a gente não quer nem lembrar, né? A gente só quer andar para frente e acaba ficando debaixo do tapete, a gente sabe como se faz mal. Mas, bom, como eu comentei, eu fiz relações internacionais, então eu entrei na indústria da moda fazendo a parte de comércio internacional, então eu fazia compras de containers e containers de tecidos, né, que era distribuído aqui no mercado brasileiro de fast fashion, né, de confecções que alimentam esse sistema. E foi aí que eu senti que tinha algo muito errado com esse formato rápido e descartável da indústria, que não é só sobre consumo de roupas, né, que é também sobre a cultura organizacional dessas empresas da moda. Então, para descrever um pouco do contexto, né, desse depoimento, esse caso que eu quero compartilhar, foi numa empresa que eu trabalhava, que é essa de tecidos. E o contexto, bom, todos os gerentes e chefes da empresa eram homens, exceto a gerente administrativa, que eu acho que para organizar as contas a mulher deve servir mais, né, do que para as outras funções. Também não tinha pessoas negras, nem LGBTQIA+, pelo menos não que eu soubesse, então era um núcleo da empresa que devia ter entre 50 e 100 pessoas, então era uma quantidade considerável de pessoas, né? E, além disso, eu era a pessoa mais jovem da equipe, né, desse núcleo, e então era uma jovem entrando nesse mercado. O meu chefe, né, meu gestor, ele se colocava, ele se impunha através de gritos, de bater na mesa, de bater porta, falava muito palavrão, queria que eu soubesse tudo de memória, todos os prazos, os preços, as referências. Isso já era uma super pressão para mim, né, ter que ter tudo isso dentro da minha cabeça. E esse comportamento do chefe era como definia como as outras pessoas da empresa também se comportavam, né? Então, o chefe, enquanto um líder, né, uma pessoa que a gente tem que seguir, talvez até se inspirar, né, lá que eu quero chegar, enfim, é quem estabelece como essa comunicação e o clima entre os funcionários vai acontecer. Então, se o chefe gritava com o funcionário, esse funcionário ficava frustrado e gritava com a pessoa hierarquicamente abaixo dele, e assim funcionava o clima, né, nesse ambiente que era bastante hostil, e isso era normalizado, era naturalizado. Então, no ambiente de trabalho, assim, diário, convivia com piadas misóginas, homofóbicas, até racistas, né, que por si só, né, essa falta de representatividade, assim, já era tudo muito, né, era bem difícil de conviver, assim. E aí até que chegou um momento que meu chefe, que inclusive foi por WhatsApp, nessa comunicação, quando ele ficou sabendo que uma carga, que era até de fibras de poliéster, elas foram danificadas no manuseio no navio, enfim, me esculhambou nessas mensagens, e no final da mensagem colocou: se você não resolver isso, eu vou te matar. Assim, eu achei até arriscado, assim, né, para ele, ousado ele escrever isso por escrito, porque normalmente eles têm essa preocupação também, né, de se proteger de alguma forma, mas enfim, foi assim que aconteceu. E não que eu achasse que realmente ele fosse me matar, mas claramente a forma de liderança ali era por ameaça, né, quem gritava mais alto. Então, nessa época eu já fazia terapia, e grande parte das minhas sessões era sobre isso, era sobre como que eu lido, né, com isso, com o meu chefe, com essas outras pessoas. E quando a gente mistura assédio moral com trabalho, a gente acaba, assim, pelo menos para mim foi assim, né, acessando coisas, lugares muito íntimos, assim, de traumas, que aí vem coisa do seu pai, vem coisa da sua infância, né, coisas que te estabilizam completamente e geram uma confusão, tipo assim, para eu ser um bom profissional, então eu preciso me submeter a isso, né, e por último eu preciso ser assim também, se eu quiser ser chefe, né, então mistura essas questões na nossa cabeça, que não é para misturar, são dois campos diferentes da vida, assim, então era uma crise constante.
E aí eu estava sempre doente, né? Meu pescoço travava, minha imunidade caía com muita frequência, tinha crise de garganta, que tomava antibiótico, né? Tomava várias vezes no ano antibiótico, muita dor no corpo. Então eu ia chorar no banheiro, ia chorar, né? Chorava trabalhando, chorava na hora do almoço, né? Tentava não mostrar, e que se você mostrar você é fraco, né? É mulher que já chora, enfim, né? Então, o estresse, quando ele é nesse nível e com essa frequência, ele traz muitas doenças crônicas mesmo, assim, né? Nosso corpo sente na hora e o meu senti muito, assim, né? É uma espiral mesmo, assim, uma coisa vai levando a outra. E, bom, eu acho que a cultura na indústria da moda ela é super desumanizada, assim, né? O rápido e descartável, ele também se refere ao trabalho das pessoas que compõem, né, essa cadeia, e como esses atores se relacionam, né? Tanto institucionalmente quanto, assim, no micro, né? E, bom, e para finalizar, eventualmente eu acabei saindo dessa empresa, né? Não estava bom para ninguém, nem para a empresa, porque eu não tinha condições emocionais de exercer um ótimo trabalho ali. E, e aí, depois disso, eu entrei no Fashion Revolution, né, que é onde eu estou hoje, fui recebida, fui acolhida, né, enfim, outra dinâmica. E toda essa experiência que eu tive me deu, na verdade, assim, eu tento, né, ver como ferramentas para eu conseguir compreender um pouco melhor dessa problemática da indústria da moda e, a partir disso, tentar, né, criar e propor né, soluções através desse ativismo mesmo, né, que a gente faz no Fashion Revolution. Eu sei que nem todo mundo tem essa sorte que eu tive, né, de sair para uma organização nesse sentido. Eu sei que tem histórias muito piores que as minhas, mas é isso. Resumindo, acho que é isso. Obrigado, querida. Eu sinto muito, eu te falei, né, que você tem passado por isso, esse encontro aí com essa pessoa, mas que bom que você já não está mais lá e você está num lugar que você pode ser acolhida, né, e está trabalhando com as meninas incríveis do Fashion Revolution que eu conheço. Tid, trazendo esse relato da Dandara, né, que eu imagino que você já tenha ouvido coisas parecidas, né, esse desequilíbrio de poder, eu acho que né, assim, um abuso, se tem alguém que abusa de poder é porque há um desequilíbrio de poder, né, desde sempre, né, então, qual que você acha que é o começo de tudo, sabe, é uma questão cultural mesmo, que é estrutural, que é muito difícil da gente quebrar para trazer a mudança, né, porque no final são condições que geram um sofrimento emocional, mas que nascem ali nesse desequilíbrio, né? Qual que é a sua avaliação assim que você faz desses casos? Sim. Boa noite, Camila. Boa noite a todos. Obrigada pelo convite. Já peço desculpa pela minha voz, porque eu estou rouca hoje. Mas vamos lá conversar sobre esse assunto tão importante, né? Acho que você traz, Dandara, muito interessante e difícil o seu relato. Obrigada por compartilhar. Acho que para começo de conversa, justamente isso, né? Que bom que você está compartilhando esse relato, porque é muito importante falar dessas coisas, né? A gente só vai, me parece, transformar e mudar e as pessoas tomarem consciência a partir de fazer isso, né? Do relato, de poder compartilhar, de poder pensar sobre o assunto. E aí, indo na sua pergunta, Camila, acho que sim, há algo de estrutural. A gente vive ainda numa sociedade muito patriarcal, muito machista, e então são comportamentos que muitas vezes, por isso que eu acho interessante a Dandara compartilhar essa experiência dela com a gente, porque muitas vezes as mulheres nem percebem, né? Elas acham que é assim, que a sociedade é assim, que a gente tem que aceitar, que é tudo bem, né? E não é tudo bem. Essa sociedade machista, desigual, patriarcal, muitas vezes, né, nessa desigualdade de gênero, trata a mulher como um objeto, né? Então, posso falar, posso tratar mal, posso... Então, tem muito a questão do assédio, como você sofreu, Dandara, e tem muito a questão também do assédio sexual, que também é outra questão de uma violência muito grande, né? De um homem que se apropria do corpo da mulher, porque é isso, acha que pode se apossar do desejo do outro, né? É a espécie da cultura do estupro. Então, tem a cultura do estupro e tem essa cultura do assédio, que eu posso, eu como homem,
que estou nesta posição de sujeito, posso me apropriar do outro, posso ser violento com o outro. Então, e acho, como a Camila disse, que é uma questão estrutural, né? Não é o caso que você relata, infelizmente, é muito comum, né? Assim como os casos de assédio também, que a gente vê o tempo todo na TV, enfim. Então, acho muito, muito importante que isso seja discutido. Tem a questão do assédio, tem a questão da violência sexual, que no limite a gente vai pensar em, por exemplo, o feminicídio, né? Que é o limite dessa história, que é a apropriação do corpo do outro, né? O outro é um objeto que eu posso fazer o que eu quiser, e se ele não está fazendo o que eu quero, eu elimino esse outro. Então, esse é vamos dizer, tem uma gradação e o limite da gradação. E, infelizmente, o feminicídio, os números são muito acentuados ainda hoje, né? Por outro lado, eu acho que o lado bom, né, disso tudo é que a gente está fazendo isso aqui, falando disso. Tem muitas campanhas, Meu Primeiro Assédio, Me Too, que falam sobre isso, acho que devolvem à mulher o lugar do sujeito desejante, do sujeito que pode transformar o mundo e se contestar e contra essa cultura, transformar essa cultura. Então, nesse sentido, eu acho que tem um aspecto positivo, né, dessa questão toda. E você, no seu trabalho que você faz com mulheres, quais são as percepções assim relacionadas à saúde mental da mulher, né, que você encontra nos seus estudos sobre os femininos, assim, porque eu fico pensando, uma pessoa na situação, né, passando o que a Dandara passa, né, fica incompatível você estar vivendo isso e estar sendo super produtiva e criativa no trabalho ao mesmo tempo, né? Então, também é um gatilho para você ter, né, diversas questões, né, doenças emocionais e mentais, né? Quando você estuda, assim, essa coisa que você fala no plural, até femininos, que eu acho super bonito, o que você traz de percepções, assim, relacionadas à saúde mental e emocional da mulher? É super importante essa pergunta, né? No sentido de que a saúde mental, eu começaria dizendo o seguinte: a nossa saúde mental como sociedade está muito ruim, né? Os números são alarmantes. E isso a gente está falando antes da pandemia mesmo. Em 2019, por exemplo, a OMS mostra números de depressão, que 5,4% da população apresenta depressão. É um número altíssimo, maior do que a média global, inclusive, que é 4,4%. Então, a gente já tem doenças mentais como as grandes doenças do momento, né? Se a gente vai para o trabalho, por exemplo, para as empresas, mais ou menos desde 2016, há mais afastamento por doença mental do que por doença física, em muitas das empresas. Então, quer dizer, é um assunto que está muito grave, muito forte, muito alarmante. Dentro desse quadro, que já é difícil, vamos dizer assim, a pandemia agravou esse quadro. E dentro desse quadro também, aí indo mais diretamente para a sua questão das mulheres, as mulheres, por exemplo, nesse número de depressão, as mulheres têm 2 vezes mais depressão que os homens. Então, sim, né, respondendo a sua pergunta, é um machismo estrutural, uma tal condição da sociedade que a mulher sofre muito, né? Os números são realmente alarmantes em relação à mulher. E na pandemia, isso também agravou, porque assim, o que as pesquisas mostraram que, de uma forma geral, a saúde mental piorou para todo mundo na pandemia. Mas, dentro do todo mundo, as mulheres apontam um maior sofrimento. Porque, claro, sobrou para quem? Cuidar da casa, cuidar dos filhos, do homeschooling, e continuar trabalhando para as mulheres, né? Claro que não é, a gente está falando de uma forma geral, ainda bem, não é todo mundo, mas de uma forma geral, sobrou mais para as mulheres. Então, os números, e fora as questões de violência que a gente tinha acabado de falar, né, que também afetam muito as mulheres, tanto as violências físicas quanto as violências simbólicas, né? As violências, os assédios, enfim. Então, de fato, o que a gente pode dizer é que a saúde mental das mulheres está bastante agravada e alarmante nesse momento. O Tid, tem uma pessoa que fez um comentário aqui, que é um rapaz que também sofreu um assédio sexual, né? A gente sempre vê muito o estereótipo, de uma certa forma, do homem sobre a mulher, né?
sendo a mulher colocada no lugar de mais fragilidade, né? E quando é de um homem para outro homem, o que que o que que pensa, como opera a mente desse sujeito que parte para cima do assédio, né? Que assedia, né? Ou que Sim. machuca, ou que humilha, né? É uma personalidade específica que uma pessoa tem que ter para agir assim, né? Assim, ser cruel e não estar preocupado, é um tipo de egoísmo. Que é que faz a pessoa agir assim, sem medo até de represália, de tomar alguma punição? Sim, agradeço o comentário, porque acho muito importante, né? Porque acho que não vamos reduzir a achar que só as mulheres passam por isso. Então, acho super importante a gente poder estar dizendo, enfim, dos dois, dessa situação que acontece, né? Em diferentes situações, com homem, com mulheres e tal. O que eu penso em relação a isso tem lá uma estrutura que, sim, muitas vezes acaba machista, as mulheres acabam sofrendo, mas também tem uma outra estrutura, que é a estrutura de poder, né? Tem gente que entende que porque está no lugar de poder, pode humilhar o outro, né? Então, há uma rede estrutural também nesse sentido, e se junta a isso uma personalidade, porque, claro, ainda bem não é todo mundo que faz isso, né? Então, se junta uma personalidade de uma pessoa que realmente gosta de humilhar depende muito, tá? São muitos os casos, é difícil a gente generalizar, mas às vezes é uma personalidade que a gente chama de perversa, que é a que gosta, que tem prazer em humilhar o outro, né? Que gosta desse jogo. Então, essa é uma possibilidade, vamos dizer assim. Mas, claro, é mais complexo, tem enfim, pode ser muitas coisas, enfim, muitas personalidades e tudo. Uma loucura. Elô, agora trazendo para suas pesquisas, assim, né, com as mulheres que trabalham na moda, que representam 75% da cadeia da indústria de moda, né? Então, é mão de obra feminina mesmo, assim, né, na moda que a gente vê, não só a mão de obra, mas também sustentar essa indústria através do consumo, né? As mulheres também devem ser as maiores consumidoras, então as mulheres realmente elas são muito representantes e representativas dessa cadeia, né? Como é que a jornada tripla das mulheres, né, acentuada também pela pandemia, né, sobrecarrega elas do ponto de vista mental e emocional? Quais são as percepções que você encontrou aí nas suas pesquisas? Boa noite, Cami, obrigada pelo convite, um prazer estar aqui com vocês. Boa noite, Tid, Dandara, todo mundo que está acompanhando a conversa por aqui. Bom, primeiro eu sinto muito, Dandara, ouvir sua história, e sinto muito porque eu já vi essa história acontecer muitas vezes, então, infelizmente, ela é não só muito comum, como, de fato, normalizada na moda, que pode ser bastante cruel. Já presenciei, já ouvi histórias bastante cruéis, assim, de assédios morais bastante pesados. E aí, tendo dito isso, e depois da Dandara dar o seu depoimento, da Tid trazer essa fala também na questão dos abusos e tudo mais, a gente está falando de uma das esferas das mulheres, né, que nos compõem, assim, mas as mulheres, elas sofrem opressão justamente porque vivemos em uma sociedade patriarcal, extremamente opressora, uma sociedade que é patriarcal, classicista, racista, LGBTQI-fóbica e por aí vai, né? Mas então, isso quer dizer que a gente sofre opressão dentro do trabalho, na esfera trabalho, na esfera doméstica, na esfera social e na esfera política, né? Nem na política a gente tem a representação que a gente deveria ter, para possivelmente também tentar combater esse tipo, por meio de regulamentações, por meio de interferências, esse tipo de abuso e violência que a gente sofre diariamente. Então, até agora a gente falou dessa esfera do trabalho, mas lembrando que isso é uma parte do nosso dia, né? Do dia a dia. E eu sei que
mulheres em contextos diferentes, obviamente, vivenciam essa vulnerabilidade de forma diferente, com mais ou menos intensidade. A pandemia veio aí não para demonstrar um fenômeno novo, mas para demonstrar uma desigualdade histórica que a gente vive desde a antiguidade, né? Então, quando a gente fala dessa jornada tripla, quer dizer que a mulher está correndo esse risco eminente de algum tipo de violência e assédio dentro do trabalho, ou de sobrecarga, né? Mesmo que ela não sofra nenhum tipo de abuso ou assédio, ela tem o trabalho fora de casa, ela tem o trabalho de cuidado da casa e pode ter o cuidado dos filhos também, que é essa terceira jornada dela, né? O que muita gente, Silvia Federici, outras feministas já há décadas chamam, né, vem conceitualizando a questão do second shift, né? Então você tem um primeiro turno dentro de casa, um segundo turno fora de casa. Isso faz com que você seja responsável por muitas coisas, né? E trazendo essa questão de como a gente está falando aqui das empresas, as empresas fazem parte de um sistema econômico, obedecem uma ordem econômica, obedecem uma sociedade também capitalista, né? E aí a gente encontra essa ideia do trabalho reprodutivo. Então, é o trabalho da mulher dentro de casa, de cuidar da casa, de cuidar dos filhos ou dos idosos ou de outras pessoas da família ali naquele ambiente para garantir que todos estejam sendo bem cuidados, alimentados, limpos, seguros, prósperos, para que eles passem a operar, né, dentro dessa máquina de trabalhar muito o tempo inteiro. Então, eu acho que é importante a gente falar sobre isso também, sobre esse segundo turno, essa jornada tripla das mulheres, porque é algo que é menosprezado, não é reconhecido, não é remunerado, não é considerado como um trabalho, né? Inclusive, existem pesquisas que indicam que isso faria gerar uma economia de bilhões caso fosse um trabalho reconhecido. Então, é uma sobrecarga, e daí não é a minha área, a Tid vai saber falar muito melhor sobre isso, mas é uma sobrecarga imensa que as mulheres carregam, né? Tem uma pesquisa do IBGE de alguns anos atrás que dizem que as mulheres se ocupam muito mais mais de 10 horas por semana a mais que os homens dos trabalhos da casa, né? Então, é uma diferença muito grande em todas as esferas, né? Então a gente precisa olhar para isso. Se a gente fala de indústria da moda, se a gente sabe que as mulheres na indústria da moda contemplam aí 75% da mão de obra, é um assunto prioritário falar sobre essa situação, né, de vulnerabilidade que as mulheres se encontram, de fragilidade do ponto de vista de estarem suscetíveis a um trabalho intenso, a jornadas extras, né, além de outros tipos de risco. E, Eloy, você tem percebido empresas ou grupos, né, abordando esse assunto, trazendo mudanças, olhando para essa questão da vulnerabilidade femininas? Tem ouvido conversas? Tem uma semente aí de mudança brotando? Olha, eu vou usar até como referência a minha experiência com a pesquisa do Índice de Transparência da Moda, onde a gente vê que ainda pouquíssimas marcas divulgam publicamente as suas políticas em relação à equidade de gênero, equiparação salarial, distribuição por gênero, como isso se dá dentro da empresa, fora da empresa, programas de fomento à carreira, né, de propulsão de carreira, de redução de desigualdades. Ainda são pouquíssimas empresas que publicam suas políticas ou as suas práticas, suas ações em relação a isso, o que, tendo em vista os 75%, me parece bastante discrepante, é um assunto que não deveria estar sendo deixado de lado como aparentemente está, né? Então, o que a gente vê, por exemplo,
e que eu acho muito, muito complexo do ponto de vista de precisar discutir, é que quando a gente encontra políticas de equiparação salarial entre homens e mulheres nas empresas, a grande maioria delas, para não dizer todas, assim, não vou me lembrar o número, mas a grande maioria delas tem como base medir a performance, usa como base a meritocracia. Então, assim, como é que você pode usar o mérito, né, achando que todo mundo vai performar igual, sendo que pessoas vêm de contextos muito diferentes. Então, a gente sabe de que ponto cada um sai nessa corrida e a gente sabe quem tem muito mais chance de chegar ali na frente, é quem está privilegiado por conta da classe, do gênero, da raça, né? Então, é uma conversa que precisa ser tratada, que precisa ser colocada, porque ela não está trabalhando com a raiz do problema. Ela não vai reduzir as desigualdades se ela continuar medindo a performance, a competitividade das pessoas sem levar em consideração os diversos aspectos que compõem essas pessoas, né? A gente vê, por exemplo, a questão da licença maternidade, que ela não é coerente com as próprias necessidades da mãe e do filho, né? Então, se mãe e filho têm ali direito resguardado de amamentação de no mínimo 6 meses, como é que as mulheres têm que voltar antes para o trabalho, né? Como é que esse direito não é resguardado? Como é que a mulher que parou para ter um filho, para cuidar do filho, ela pode correr o risco de perder o seu lugar ali dentro? Porque a maternidade, por exemplo, né, dentro de inúmeros exemplos que eu podia estar aqui, ela é vista como uma desvantagem competitiva entre os funcionários. Então, trazendo de novo para a questão da sobrecarga, é uma sobrecarga física, é uma sobrecarga emocional, é uma sobrecarga em inúmeros aspectos que as mulheres carregam, né? E para dar um outro exemplo dentro de empresas, quando a gente fala de diversidade, inclusão ou equidade de gênero, não adianta só mudar a política ali na hora do recrutamento, né? A gente precisa de uma cultura diferente. A Dandara falou sobre isso ali no começo. A cultura da empresa é aquela. Então, não adianta você contratar diversidade se você não criar uma cultura que esteja apta para receber e compartilhar dessa diversidade, né? E se a gente está falando aqui de mulheres, por exemplo, né, da inequidade aí de oportunidades e de cargos, sabemos que mulheres ainda hoje recebem menos, ocupando os mesmos cargos que os homens. Se não existirem programas que de fato fomentem e ajudem a impulsionar essas carreiras, elas vão continuar para trás, porque elas já estão dando conta de muita coisa e elas precisam sim de um empurrãozinho a mais. Na verdade, não é nem um empurrão, né? Porque não é uma falta de capacidade. Na verdade, não é empurrar, é entender que existe esse espaço que precisa ser respeitado, existe esse tempo que precisa ser respeitado, existem essas outras esferas que são transversais. A gente não pode pensar a mulher só no trabalho, só em casa, só na esfera social, só na esfera doméstica, né? Elas são transversais o tempo inteiro. Total, isso que você falou da diversidade dentro das empresas. Na semana passada, a gente teve uma das convidadas, ela tem uma empresa chamada Gema Consultoria. Ela é uma advogada, ela fundou uma rede de juristas feministas, né, para olhar especificamente para casos de mulher, relacionados a mulheres, e a consultoria dela é para contratação, permanência e ascensão da diversidade dentro de uma empresa. Foi a primeira vez que eu ouvi falar disso, né? Porque a gente vê quase um social washing, assim, né? De pessoas querendo contratar, né? Ter que ter mais mulheres, né? No lugar onde só tem homens.
tem que ter mais pessoas da comunidade LGBTQI+, tem que ter mais negros, tem que ter mais indígenas, mas no final parece que é só para contratar ali para montar uma cota para falar que está fazendo, né? Para não ser cobrado, né? E especialmente nas redes sociais, mas no final não tem uma política dentro da empresa para que aquela pessoa ascenda, né, lá dentro. E ela faz justamente isso, para que quando você chega nos lugares de liderança, de tomada de decisão, de fato, você tem ali uma mesa composta por vários pontos de vista, né? E não de um só, né? Que era sempre do homem branco, né? Eu achei muito, muito interessante. Ô, Tídia, você quer complementar com alguma coisa? Bom, bom, agradeço a Heloísa, porque acho que falou coisas importantíssimas, assim, teria pouco a complementar. O que eu pensei, né, acho que ela trouxe a história de um trabalho não remunerado, não reconhecido como trabalho da mulher em casa, isso eu acho fundamental. Quando a mulher começa a ter essa consciência, acho que muda a sua relação com a casa, com o trabalho fora de casa, com o trabalho dentro de casa e com o seu parceiro ou a sua parceira, em relação a isso. Acho muito fundamental. E o que eu diria também, né, por que fica uma sobrecarga? Porque psiquicamente a gente não tem energia infinita, né? A gente tem um quanto energético. E se o nosso quanto energético a gente tem que dar conta do trabalho, da casa, dos filhos, sobra muito pouco, a gente fica atolado. E se a gente vive numa sociedade exigente, o que acontece muitas vezes, não é só que eu tenho que dar conta dessas coisas, eu tenho que fazer muito bem essas coisas, eu tenho que ser uma mãe incrível, né? Tem uma idealização da maternidade. Então, isso fica muito pesado. E, por exemplo, quando a gente pensa nos homens, que muitas vezes não têm esse trabalho triplo, sobra tempo para quê? Para descansar, para repor a energia, para ter um hobby, porque isso é humano, né? A nossa sociedade. Há uma tensão psíquica, todos nós temos. A gente tem que ter momentos de vazão, de poder relaxar, de poder ter um hobby, de poder renovar essa energia. E o que acontece com as mulheres? E por isso que eu acho que a saúde mental delas fica tão ruim, porque elas não têm tempo para isso. Elas ficam de tal forma atoladas que é uma coisa depois da outra, uma coisa depois da outra, e não conseguem justamente ter esses momentos de relaxamento, esses momentos de recarga energética, né? Eu brinco que cada um faz a sua alquimia, né? Claro que para cuidar da saúde mental, uma das coisas é fazer psicoterapia, mas não só. Tem meditação, tem a arte, tem poesia, tem exercício físico que também ajuda, tem diversas formas. E dentro dessa alquimia, se ela não tem um tempo na semana para fazer isso, como é que vai ficar? Então elas ficam realmente muito atoladas, né? Muito sobrecarregadas. Acho que em relação a essa coisa do triplo trabalho, né? Na terceira onda feminista, lá pela década de 70, foi super importante, as mulheres puderam trabalhar, né? Conquistaram a possibilidade de trabalhar, só que elas só somaram, elas não é que, então eu vou trabalhar e deixo isso aqui para o outro, não, eu trabalho e cuido de casa e cuido do filho. Acho que agora, né, que a gente chama na quarta onda feminista, eu vejo assim os casais no consultório de 20, 30 anos, eles estão começando a ficar mais de igual para igual, os homens participando muito mais da casa, enfim, os dois, né? Seja casais hétero, homo, não importa. A divisão, não importa que modelo de casal, está mais colocada do que se fala dos casais de 60 mais, mas mesmo dos casais de 40, 50, ainda a divisão é muito relativa, né? Claro que o assunto vindo à tona, casais de todas as idades têm recolocado essa divisão, mas, enfim, ainda tem uma história, difícil mudar a história, né? É um processo longo, não é de um dia para o outro. Inclusive, acho que era isso. Perfeito. Eu falava sempre, né? Aprendi com um homem, eu falava assim, meu marido ajuda muito em casa. Daí ele falou, seu marido não ajuda, seu marido faz a parte dele. Agora eu falo assim, seu marido ajuda, meu marido faz a parte dele, a gente divide, né? Para não ser injusta, porque ele de fato faz a parte dele. Tídio, tem uma pergunta da Martina que eu acho que tem a ver com isso que você falou, da falta de tempo, né, da mulher, o impacto que isso tem sobre ela, né? Que ela pergunta assim: com a sobrecarga emocional da pandemia, os descargos aconteceram nessas jornadas, inevitavelmente.
Sob a ótica de vocês, quais prioridades das mulheres foram abandonadas por essa consequência? Acho que uma delas foi o autocuidado, né? Uma delas, nessa alquimia aí, ficou de fora o que me dá prazer, o que me traz cuidado mesmo, um relaxamento. Essa é a primeira coisa que, puxa, vai para o espaço, né? Dentre essas coisas. Fora que, claro, a pandemia, por exemplo, aí não é culpa de ninguém, né, do vírus, mas a pandemia trouxe uma limitação social, porque a gente também, muitas pessoas recarregam energia no encontro com o outro, né? Na hora que a gente não tem um encontro com o outro, a gente se priva e muitas vezes é uma das coisas que a gente ficou privado, e aí não é por culpa de ninguém, homens e mulheres ficaram privados e limitou esse momento de relaxamento, esse momento, enfim, de prazer, né? Os momentos de prazer, eles são muito importantes para a saúde mental. A gente vive numa sociedade do trabalho, tem que fazer mais e mais. Tem um fenômeno também que está acontecendo atualmente, que eu acho que é muito importante, que afeta todos nós, que é a aceleração do tempo, né? As redes sociais. Então, eu faço, aconteço, não paro um minuto, eu acordo, já estou no WhatsApp, não sei o que é o WhatsApp, é e-mail, é isso. E aí o psiquismo fica numa estafa, porque o psiquismo precisa de relaxamento, precisa de alto e baixo para se recompor. E a gente está numa 1000 por hora o tempo todo, aí todo mundo fica exausto, né? Exaurido, enfim. Então, acho que tudo isso está nesse caldo. Estamos aqui hoje, né? Nesse momento que está difícil para todo mundo, tem a ver com todos esses aspectos. Sabe que essa coisa da aceleração do tempo também, eu lembrei do Instagram, uma vez que uma amiga minha, ela comentou, ela falou assim, olha, se você for solteira, estiver sozinha, você não abre o Instagram de domingo, porque vai estar todo mundo comemorando e almoçando junto, e saindo, e passeando, e viajando. O Instagram tem, eu acho que o mal que o Instagram faz, né, no final, é de propagar essa vida editada, né, que às vezes nem é a verdade, mas que dá a entender que a pessoa tem uma vida maravilhosa, ou que é maravilhosa, e a gente não, né? Quantas vezes a gente falou assim, nossa, sensação de FOMO, né? Fear of missing out, né? Sensação de que você está perdendo alguma coisa. Você vê todo mundo se divertindo muito e você está na sua vida normal, no dia a dia, da rotina, né? Cuidando de criança, levando na escola, lavando a louça, trabalhando, enfim, fazendo tudo que a gente faz, e a pessoa está lá no Egito, né? Tipo, e a moda, ela tem isso. A moda é um lugar que é muito sustentado pela imagem, né? Isso a gente sabe historicamente, como é que eu posso dizer, já ferrou muito emocional das mulheres, né? De quererem se enxergar em outras pessoas que elas jamais vão poder ser iguais, são belezas inatingíveis, de magrezas extremas, né, como o normal. Né? O normal não é ser como eu sou, o normal é ser como aquela pessoa ali da campanha do desfile, da capa da revista, só que ela é tudo menos o normal. Né? Não estou julgando as pessoas que são levadas a esse modelo, né, esse padrão, assim, eu convivo muito com modelos, com essas mulheres que são especialmente lindas, né, o negócio é que se cobre da gente, que a gente tenha que olhar e querer ser, né, e isso causa muitas questões internas, acho que para todas ou quase todas as mulheres e de todas as idades, né, de adolescentes a mulheres maduras, a mulheres mais velhas, né? E aí, Tid, eu queria te perguntar que essa coisa da gente tentar se encaixar, às vezes a gente nem inconscientemente passa anos tentando se encaixar num padrão, né? E nunca é o nosso. Né? Então a gente tem que se encaixar num padrão que não é o nosso, né? Por anos a fio. Especialmente uma cobrança, né, especial em torno da mulher, né? Ser mais magra, usar a roupa da marca X, o cabelo também tem que ser específico, enfim, uma série de padrões estéticos mesmo que você tem que ir tentar se encaixar, mas que é uma loucura, porque é impossível, né? Qual que é o custo psíquico, né, de estar no padrão? O que isso causa na gente, assim, a longo prazo?
Acho que é uma pergunta muito relevante, ainda mais para o mundo da moda, né? Como vocês vivem e tudo. Realmente, essa exigência psíquica desse padrão, ela é avassaladora. Tem um custo enorme. Um contato, uma exigência diária que o sujeito seja o que ele não é, que ele entre em contato com a falta. E para conseguir aquilo ser, né, algo que muitas vezes é distante do que ele pode ser, até pela questão genética, por muitas questões, ele vai se distanciando do próprio desejo, sobre vários aspectos. Então, eu quero ficar mais magra, eu me distancio do meu corpo, do contato com o meu corpo, no sentido de que eu vou ignorando a minha forma, por exemplo, né? Ou eu quero vestir a roupa tal, eu vou comprar a roupa de qualquer jeito, eu vou ignorar que, puxa, qual que é a minha realidade, qual que é a minha vida. Então, o custo, acho que é um sofrimento enorme e está calcado num distanciamento do sujeito com ele mesmo. Porque o que nos aproxima da gente? A gente saber quem a gente é, a nossa história, o nosso desejo, as nossas possibilidades. E para atingir aquilo que às vezes está muito distante, eu preciso anular o que é o meu interior. E aí o custo psíquico cobra alto, porque aí vem depressão, vem ansiedade, vem transtorno de pânico, vem distúrbios alimentares graves que a gente historicamente acompanha, né, dentro da indústria da moda, enfim, não da moda só, mas quem está ligado com esse tema, né, que isso é uma prioridade na vida, ou que trabalha com isso diretamente ou indiretamente, enfim. Então, acho que é um aspecto muito importante. E o que eu diria quando você foi falando lá, num primeiro momento, né, a importância que é a gente incluir, quando você foi falando do Instagram, das imagens, né, tudo perfeito, maravilhoso, a importância da gente incluir na nossa vida a dimensão do desamparo. É uma dimensão humana, né? Quando vocês olharem o Instagram de qualquer um, tem que lembrar que é humano. E se é humano, tem uma condição ontológica de desamparo. Todos nós temos a nossa falta. Todos nós temos as nossas questões. O ser humano, quando eu sou psicanalista, né? O ser humano é um ser de conflito. Não tem, tá bem resolvido. Quando a gente fala que teve alta, vamos dizer, da análise, não é porque resolveu todos os problemas. Não tem esses. Se resolveu, tá morto. Se estiver vivo, tem conflito, tem questão, não tem. Esse é o ser humano. Acho que a gente pode aprender a lidar melhor. Isso legal, vale muito. Mas não ter, não tem. Então, eu acho que a gente fica escravo, né, dessa imagem que é inatingível, que é idealizada, causa um sofrimento grande para a gente e não tem oportunidade de integrar a questão do desamparo, a questão do conflito, que é bonita também, que é humana, que nos faz querer estar aqui, que nos une, né, que nos faz querer estar com o outro, viver em sociedade. Então, acho que é isso. Inclusive, na semana, no nosso segundo encontro, a gente teve a Natália Anjos aqui, ela escreveu um livro chamado Cérebro e a Moda. E ela falou uma coisa, ela falou assim, a moda, para mim, eu vejo como esse Olimpo, que tem esses deuses mitológicos que aprovam ou não a nossa entrada, né? a nossa participação nesse Olimpo, né? Que é essa coisa que a moda sempre teve essa relação com, né, da exclusão, da exclusividade, do padrão, se você não está no padrão, você não entra, né? E claro que a moda tem um lado também super legal enquanto uma ferramenta de criatividade, a gente sabe o lado muito bacana que a moda tem também, mas agora a gente está vendo não chega a ser uma inversão, mas uma entrada de novos padrões, de novos perfis, de mais liberdade, né? De você ser quem você é, você não precisar ser uma outra pessoa para poder entrar, né, e participar. Então, a gente tem visto mais campanhas com pessoas gordas, com corpos diferentes, mas muito mais assim com pessoas negras. Claro que isso não pode ficar só numa campanha publicitária, isso tem que também ir para todas as áreas dentro, né, das empresas, mas para a gente se ver representado. Eu tenho amigas que falam, olha, eu cresci vendo a revista Capricho, a revista Vogue, sei lá o quê, só que eu nunca
nunca me representei, eu não achava que eu fazia parte daquele mundo, aquilo não era para mim, né? São amigas negras ou amigas indígenas, ou amigas brancas mesmo, mas que também eram gordas, ou que por alguma razão também não conseguia se encaixar lá, se sentia sempre uma outsider, sempre à margem, né? Eu acho que esse, na verdade, é o sentimento da maioria das pessoas em relação à moda, das pessoas que veem a moda de fora, né? Aí eu queria entender da Elo e da Dandara que vocês, nesse universo da sustentabilidade, que é um universo que cuida mais das pessoas, que ele é mais humano, né? Essa imagem, né, que eu estou falando essa moda que não aceita muito outras pessoas, isso acontece também no universo da sustentabilidade, dessa moda que é mais consciente? Elo, quer começar? Pode ir, depois eu completo. Bom, eu acho que quando eu comecei a estudar sustentabilidade, eu fiquei muito feliz de entender que muitos pontos que a gente não acha que é sustentabilidade. Então, a gente está falando de saúde mental, a gente está falando de bem-estar social, de bem-estar das pessoas, e isso é sustentabilidade também, né? Eu acho que muitas empresas, muitas instituições, quando levantam essa bandeira da sustentabilidade, às vezes esquecem de como elas estão tratando, às vezes, seus próprios funcionários, né? Então, é uma coisa que tem que vir de dentro para fora da empresa, e não da foto para fora, né, da campanha para fora. Mas uma coisa que eu sinto, assim, é que essa inclusão desses corpos diversos, dessas pessoas diversas, ela está começando muito pelas beiradas, assim, há claramente uma movimentação, mas ela está muito pelas beiradas, assim, né? Então, você vai num set de foto e a pessoa negra, às vezes, ou é a modelo, ou é uma assistente de alguma coisa, nunca é o chefe, nunca é, né? Então, assim, ainda é muita crítica a ser feita, eu acredito, mas eu acredito que a gente está caminhando, e a partir do momento que é isso, quando a gente entende realmente o que a sustentabilidade propõe, a gente tem que olhar para essas coisas, tanto que o índice de transparência, apesar de não ser um índice de sustentabilidade, né, ele olha para onde a sustentabilidade o que a sociedade está propondo, ele analisa todas essas questões, né, de como está sendo tratado, onde estão as mulheres, em que condições, onde estão as pessoas negras também, né, a Elo pode comentar um pouquinho disso também, mas acho que é isso. Eu concordo, só continuando aqui a fala da Dandara, eu acho que onde tem pessoas terão conflitos, como a Tid acabou de dizer, os conflitos não acabam. E eu acho que não é porque a gente está nessa esfera da sustentabilidade que essas questões não aconteçam, né? Enfim, preconceitos de diferentes tipos, assim. Então, o que eu acho que é um pouco diferente de uma moda convencional, assim, digamos, talvez seja a abertura. O que eu mais percebi, assim, migrando de uma para outra foi um pouco mais de abertura, um pouco mais de diálogo, um pouco mais de escudo baixado, assim, sabe? Para poder conversar com seus pares que, porém, pensam diferente de você. O que eu sempre senti trabalhando com a moda convencional foi uma hierarquia muito rígida, né? Estruturas muito rígidas e o poder muito bem demarcado. Quem manda, quem não manda, quem fala ou grita, né? E quem escuta. Então, eu acho que a esfera da sustentabilidade, ela propõe maior diálogo, ela propõe maior horizontalidade nas discussões, maior participação, mas tem muita coisa para ser melhorada, ainda tem muita coisa para ser revista. Eu acho que até porque a gente trabalha com moda, o ego a moda trabalha muito com o ego, trabalha o tempo todo com a vaidade, porque trabalha o tempo todo com a imagem. Então, eu acho que onde a gente tiver a imagem como imperativo, o ego como imperativo, a beleza, o desejo como imperativo, sempre terão questões, né? Eu acho. Então, mas o que eu sinto é isso, a diferença
uma possibilidade de diálogo e de articulação um pouco melhor dentro desse meio. Total. Inclusive, agora, mesmo quando a moda fala, sei lá, por exemplo, de mulheres mais velhas, de 50 anos mais, assim, né, 40 a mais, são mulheres mais velhas que são, ainda assim, representam um padrão, né? Eu, por exemplo, eu tenho 46 anos, é difícil eu me ver numa menina de 20, né, que é mais ou menos, né, 17, 20 anos, a faixa etária de uma modelo que faz campanhas de marcas que às vezes são consumidas por mulheres mais velhas, né? Mas quem está lá fazendo a cara daquela marca é uma menina de 18, né? E hoje, com essa abertura, assim, né, com essa conversa se estendeu, né, para outras pessoas, né, despadronizou, a gente conseguiu quebrar um pouco, assim, essa estrutura. E o que me inspira mais, assim, são, no final das contas, outras mulheres que o que aconteceu que a moda ela ainda está num padrão, ela está falando de uma mulher mais velha ou de uma mulher gorda, mas assim ainda representa um certo padrão, né? É sempre uma pessoa que tem uma beleza né, rara, assim, né? E no final das contas, acho que o mais legal disso é que no final abriu esse espaço, mas para outras mulheres aparecerem fora da moda. Elas usam a moda para se expressar ou como forma de comunicação, mas que a gente vê muita gente bacana fazendo podcast, fazendo ou com Instagram mesmo, ou escrevendo, né, né, de mulheres de 40 a mais para mulheres de 40 a mais, né? Inclusive tem até a Miriam Goldenberg, que faz um livro que fala que, né, o trabalho dela é muito focado, né, em como as mulheres, quando elas atingem 50 anos para cima, elas são, de alguma certa forma, mais felizes e mais livres e podem falar, foda-se, eu falei palavrão porque o livro dela chama A Liberdade, Felicidade e Foda-se, né? E aí eu queria entender assim, Tid, o que você acha se a gente passou anos, né, décadas, né, nos últimos, sei lá, 50 anos pelo menos, com esse padrão de beleza, né, que é um padrão único, né, ainda mais aqui no Brasil, é um padrão super europeu, né, para um país como o Brasil. E de repente a gente tem essa abertura, a gente começa a ver outros tipos de corpos, outras raças, outros gêneros, né, em campanhas, né, como, né, outras representações ali de pessoas que não só aquela mais europeia, né? Então é quase como se fosse um aval da moda falando, ó, tem lugar para você, né? Então você seja você mesmo porque agora tem lugar para você, né? Você acha que essa ficha cai de uma forma geral nas pessoas? Agora a pessoa vai, quanto tempo demora até ela conseguir entender e despadronizar, né? Dentro dela mesma, assim, as ações, né? A busca por se encaixar. Eu sei que tem uma coisa importante que a gente quer ser aceito também pelo olhar do outro, né? Mas uma vez que se fala, não, seja você mesmo, que agora tem espaço para você, a gente consegue ou a gente já está tão sistematizado, né, em tentando ser aquela pessoa que o outro quer e não que a gente é de fato, assim. Não sei se acho importantíssimo, sim, acho que eu entendi, ou pelo menos vou comentar aqui um pouco o que eu penso. Em primeiro lugar, eu acho esse movimento da moda, de incluir a diversidade, maravilhoso. Eu acho maravilhoso. Em termos de saúde mental, é fundamental você poder se reconhecer numa imagem, numa propaganda, numa foto, num desfile, numa roupa. Acho muito importante. Então, é um momento onde a gente viveu um momento onde a gente tinha que eliminar a diversidade. Né? Vamos eliminar, todo mundo tem que ser assim, neste padrão. Agora a gente está passando por um outro momento de valorização da diversidade, que eu acho maravilhoso. Né? Eu acho que e acho, quando você pergunta, né, vai ser rápido, vai ser devagar? Bom, eu acho que é um processo, inclusive porque é um processo da sociedade. Isso está acontecendo dentro da moda, mas está acontecendo dentro da sociedade. Né? Nunca se discutiu tanto a questão do racismo. Né? Os negros na universidade, por exemplo, que
apareceu uma discussão aqui também, não é só entrar nas empresas, a diversidade dentro das empresas, né? Os negros, LGBT, enfim, mais mulheres, mais tudo que estava menos, entrar mais. Tem a questão de manter essas pessoas, né? Manter os negros, por exemplo, tem muita essa discussão. Não adianta só ter cotas, temos que manter essas pessoas nas empresas, nas universidades, enfim. Então, é um processo. Achei muito interessante. Quanto tempo vai durar? Não sei. Eu acho que é um processo. Não sou muito otimista no sentido de que vai acontecer em um ano. Eu acho que é coisa de geração mesmo. Né? A gente fez uma pesquisa que você citou lá, que eu participo do grupo, sobre os feminismos e fez um recorte geracional. Muito interessante de ver como cada geração vive o que está acontecendo agora, essa nova onda feminista, de uma maneira muito diferente. Né? Então, tem um processo, tem a questão da geração, é um longo caminho, vamos dizer assim. Mas acho, nesse sentido, eu estou otimista. Assim, acho que é um caminho bonito que a gente está para um lugar bacana onde a gente está indo. Né? E acho que você falou uma coisa que eu também penso, que é a moda. A gente, muitas vezes, né, quando a gente pensa na moda, um padrão muito rígido e tal, a gente critica a moda, mas a moda é um lugar de arte e é um lugar, em termos psíquicos, de identidade, de construção da identidade. Muito importante. Então, é interessante que tenham corpos diversos, porque eu vou me reconhecer, eu vou construir a minha identidade a partir disso. E aí, quando a gente entra nesse ponto, que importante que a gente está falando também, além de racismo, de decolonialismo. Porque por que a Europa, né? Se a gente tem corpos tão diversos, mais de 50% da nossa população é negra, então acho que se apropriar disso tudo engrandece a moda, engrandece o Brasil. Qual é a moda brasileira? O que a moda brasileira tem que falar para o mundo, que não é só um retrabalho do europeu, mas que pode trazer outros elementos que são absolutamente brasileiros, diferentes dos elementos europeus. Claro que pode também ter uma conversa, e deve, com o europeu, com a Europa, o mundo é maravilhoso, o intercâmbio, mas se apropriar da identidade, né, brasileira e trabalhar e trazer essa diversidade para a moda, acho incrível, assim, acho um caminho longo, mas muito bacana, e que a gente já começou a trilhar. É isso que é importante. Gente, para finalizar, eu queria pedir para vocês, para cada uma, deixar um recado, né, relacionado aí a pode ser um recado, uma mensagem, uma coisa para o futuro, um vislumbre de como vai ser, pensando nessa conversa que a gente teve hoje, que fala sobre mulher, sobre assédio, sobre acolhimento. O que vocês gostariam de deixar de mensagem final? É sempre difícil, né? Não devia ter feito isso, porque quando fazem isso comigo, eu fico, ai, meu Deus. Eu posso começar, Cami. Tá. Bom, quando eu comecei a essa conversa com a Camila, né, acho que um mês ou mais atrás, eu fiquei nervosa, assim, por revisitar essas situações, né, que aconteceram. Mas, assim, porque eu acho que quando a gente está no ambiente de trabalho e a gente se depara com essas questões emocionais, a gente se sente fraco, né? Tipo, não posso me mostrar fraca, eu preciso mostrar que eu aceito, né? Eu preciso aceitar as coisas aqui e mostrar que eu saio por cima, enfim, né? E não é sobre isso, assim. E só da gente estar aqui conversando com isso, para mim, foi muito importante, né? Não é sobre isso, a gente entende que não é sobre isso. E eu queria também comentar sobre uma coisa que que foi comentado lá no começo aqui da conversa, sobre acho que essas ondas feministas que acontecem até através da internet um pouco, né? Principalmente nessa década, nessa última década, assim, como a internet tem sido importante nesse sentido também, né? Eu lembro de um post no Facebook, enfim, tem diversos desse tipo, mas alguma conhecida minha colocou assim, mulheres da minha rede, se você já sofreu algum tipo de assédio, comente um ponto no comentário. E era tipo assim, um monte de amigas, mulheres, um monte de, assim, eu já vi vários posts, né?
E você não se sente só, e é onde você consegue encontrar essas pessoas e promover esses espaços de troca. Então, que bom, quero parabenizar a CAM e o FFW por essa iniciativa. Acho que enquanto mais a gente falar sobre isso, mais a gente vai caminhar. E é isso, que bom estar aqui com vocês, foi um prazer, e é isso aí. O prazer foi nosso ter você aqui. Elo, quer falar? Posso. Eu queria falar 2 pontos bem rapidamente. Um, eu queria destacar esse comentário da Ana Fê. Oi, Ana, tudo bem? Aqui na conversa sobre as mulheres saírem de casa para trabalhar, as mulheres brancas saíram de casa para trabalhar porque as mulheres negras ficaram trabalhando nas casas delas, né? E aí eu acho super importante a gente pensar, eu falei bem ali no comecinho, que é isso, como as diferentes camadas, né, que envolvem raça, geografia, classe, acabam sobrecarregando ainda mais essas mulheres. E aí, no caso, as mulheres negras são a base da nossa sociedade, né? Se a gente for ver, o maior número de microempreendedores, mais da metade são mulheres. Com certeza, grande parte dessas mulheres são negras e muitas delas são chefes de família. Então, eu acho que foi bem colocado aqui por ela, porque é sempre importante a gente fazer esses recortes, né? Entender de onde cada um fala e como cada um está experienciando, né? Essas violências que a gente tem comentado aqui. E só uma coisa aqui na fala da Tid, que eu não lembro qual era a sua pergunta, Câmara, mas que a Tid comentou a questão do autocuidado. Que alguém perguntou aqui no grupo, no bate-papo, sobre o que a gente deixou para trás, né? E é muito louco como o autocuidado é super importante e ele virou produto rapidinho na pandemia, né? Sim. Como a gente cai nessas pegadinhas do capitalismo sem perceber, porque ele virou produto, né? As empresas de cosméticos naturais, de velas, de incenso, de sei lá mais o que, começaram a vender seus produtos em cima disso. Os criadores de conteúdo digitais também começaram a vender muitos rituais e listas imensas e passo a passo que você tem que seguir. E no fim foi só mais uma sobrecarga, porque eu ouvi muita gente recentemente, né, depois desse 1 ano e meio de pandemia, falando que já não aguentava mais a pressão dos rituais de autocuidado, porque também não dava conta, porque é uma lista de 20 itens, você não consegue chegar em casa ou continuar em casa e fazer isso. Então, eu acho que são coisas que o mercado vai criando também, estímulos, né? Que vão deixando a gente cada vez mais cansado, porque tudo vira produto. Exato. A gente é um produto do mercado, na verdade, né? Então, só queria terminar dizendo que estamos exaustas e que a gente precisa da mudança, mas a mudança não vem pela exaustão, né? Então, eu acho que respirar e entender o que está, como a gente está sendo bombardeado de informação, parar, sair da tela, respirar e entender que não é dali de fora, né, que a gente vai conseguir, enfim, se recuperar e ganhar fôlego, né, para continuar batalhando por essas mudanças que a gente quer ver. Então, eu queria terminar agradecendo, foi um prazer estar aqui com vocês, fiquei muito feliz com a conversa, em poder ter contribuído um pouco, agradecer a todo mundo que estava aqui também. Obrigada, Elo, maravilhosa, ótimos pontos que você trouxe, concordo totalmente. Uma mulher cansada, às vezes, parece uma presa fácil, né, porque tudo que a gente quer é um acolhimento, é algo que a gente acha que vai trazer um pouco de bem-estar, e é fácil mesmo cair nessa... comprar, né, o que está falando para que a gente vai se sentir melhor, assim, né, seja um chá ou um creme, é fácil mesmo. Vamos ficar atentas. Tid. Bom, obrigada pelo convite, por estar aqui. Desculpa pela minha voz, realmente fugiu ao meu controle, né? Tem a ver com tudo isso que a gente está falando aí, né? De muitas coisas, do cansaço, enfim. Mas foi uma linda oportunidade de troca. Obrigada, Elo, obrigada, Dandara, especialmente a Camila, a todos que estão aqui com a gente também.
Acho que quando você falou disso, né, deixar uma mensagem, falei, não pensei em nenhuma, né? Daí a Dandara me deu um presente aqui falando, me veio uma imagem te escutando, Dandara, falando, né, dessa importância da troca, dos espaços de troca, dos espaços de reflexão, e aí me veio uma imagem, que é a imagem do arco e flecha, que é a imagem que a flecha, né, que a gente, para ele ir longe, a gente tem que puxar e devagar, e deixar o tempo de puxar. Então, esse puxar é conversar, é refletir, é olhar para o passado, né? A gente puxa para trás, a gente tem que fazer o movimento de dar um passo para trás. Porque daí, quanto mais firme a gente estica, na hora que a gente solta a flecha, ela vai mais longe, né? Então, a gente atinge o sonho, a gente caminha, a gente transforma. Então, veio essa imagem a partir da sua fala, termino aqui com ela, que a gente reflita, converse, olhe o passado para poder ir mais longe, transformar o futuro. Gente, muito obrigado, eu que agradeço. Tid, Elô, Dandara, muito obrigada mesmo. A todos vocês que estão aqui assistindo, que estão pela primeira vez, que estão pela segunda, terceira, quarta vez, as pessoas que deixaram seus comentários, que compartilharam suas experiências, muito obrigada por achar que esse é um espaço onde vocês se sentem seguros para fazer esse compartilhamento. E eu gostaria de terminar aqui, toda noite eu coloco tá aqui. Um livro, um filme e um perfil para acompanhar. E aí eu coloquei, o livro é A Revolução da Moda, do Fashion Revolution, Jornadas para a Sustentabilidade. É um livro muito, muito bacana, organizado pela Elô e pela Fernanda Simon. Eu escrevi um dos capítulos, mas é um livro escrito por mulheres, organizado, pensado por mulheres, maravilhoso, muitos ensinamentos, aprendi muita coisa, tem textos maravilhosos lá. O documentário Atleta A, que mostra as ginastas que sobreviveram aos abusos do médico, né, de ginástica do time de elite, né, de ginástica americano, o Larry Nassar. Ele foi um dos gatilhos para os problemas de saúde mental da Simone Biles, e a Simone Biles, quando ela saiu, parou de competir nos Jogos Olímpicos, alegando questões de saúde mental, foi ela que me inspirou a fazer o texto de saúde mental da moda, que inspirou esse Talks que faz a gente estar todo mundo aqui hoje. Então, eu achei legal trazer esse documentário que eu assisti, e muito louco, porque são décadas de assédio, de abuso do médico com as ginastas, né? E ainda continua. Depois que o documentário saiu, ela ainda falou isso, né? Então, realmente, mudanças urgentes mesmo que tem que ocorrer. E eu trouxe o perfil de Instagram do Indígenas na Moda, que é da minha amiga Dai Molina, que ela é uma estilista, stylist, empreendedora, mulher multitarefas, de ascendência indígena, e ela é ativista também. Então, ela criou esse perfil que une criativos, profissionais, ativistas indígenas, né, na moda, né, no mesmo espaço. Muito bacana também para a gente conhecer, tá? Fica aqui o convite para vocês voltarem terça-feira que vem, às 20 horas. Mesmo link para vocês se inscreverem por onde vocês entraram hoje, que vai ser o nosso encontro de encerramento, tá, gente? Muito obrigada. Uma ótima noite para vocês, meninas. Agradeço de novo toda essa troca e vocês trazerem aí a sabedoria de vocês todas. Foi maravilhoso. Muito obrigada, viu? Um beijão. Beijo, boa noite. Tchau, tchau, Obrigada, gente. foi ótimo. Tchau, Ana Fernanda, Manuel, que deram um tchauzinho. Obrigada, gente, por ter vindo. Tchau. Representantes Fast Heavy. Luciane Robic, um beijo. Tchau, Sara. Tchau, gente. Boa noite. Boa noite.